Olá pessoal, o nosso curso O Brasil Não Foi Colônia será lançado dia 17 de julho de 2016. O Brasil Não Foi Colônia é um curso completamente em formato online. Nós teremos 6 aulas disponíveis dentro do curso. Toda a bibliografia está inserida no preço do curso, uma bibliografia pujante que poderá norteá-los no entendimento dessa matéria escolhida por nós, que é precisamente O Brasil Não Foi Colônia. Uma das questões problemáticas em relação à documentação, quando nós vamos ler a história, no que diz respeito precisamente à historiografia brasileira, é a aceitação de fontes recentes, né? Há um problema que é inaugurado por Marx e por Comte. Augusto Comte lança a chamada teoria positivista da história. O que é a teoria positivista da história? É aquela teoria em que o historiador está descompromissado de aceitar o documento primário como ele é. Isso significa que o historiador, Augusto Comte propõe essa tese, o historiador pode ter uma fonte primária em mão, e o que vai valer para escrever a história não é o que consta no documento, e sim como o historiador interpreta o documento. A partir desta perspectiva, todas as coisas podem ser feitas. Então eu posso pegar, vamos dar um exemplo para vocês. A palavra escravo, como significando uma raça específica, os negros, nunca existiu no contexto real. Esse discurso é construído no Brasil. Até o século XVIII, XIX, escravo era um termo aplicado a todas as pessoas, brancas, negras, judeus, árabes, muçulmanos. Não era uma ação voltada de brancos contra negros. Isso é um assunto extremamente polêmico. Por que é polêmico? Porque os brasileiros não vão simplesmente estudar as fontes de dentro da África, por exemplo. Quando os brancos europeus chegam à África, a África já tinha sistema de escravidão funcionando há milênios. Não são os brancos que criam o processo dentro da África. Aquilo já existe. O drama, portanto, da documentação é realmente grave. Porque a partir do momento em que o historiador pode pegar o documento e interpretar o documento consoante o que ele acha que é o documento, ele faz verdadeiras barbaridades. Como é possível, por exemplo, um historiador marxista interpretar iconografia religiosa? Teoricamente não é possível. Porque toda aquela interpretação vai ser uma interpretação não sobre a ótica da espiritualidade, mas sobre a ótica da matéria. E todos aqueles símbolos, aqueles sinais, aqueles documentos, aquelas mensagens, tornam-se passíveis de terem o seu conteúdo fidedigno completamente esvaziado. Então nós temos um problema sério ligado à documentação, à leitura documental. Um outro problema. A própria Constituição do Império Brasileiro, a formação do Império Brasileiro, foi construído um discurso completamente falacioso para justificar a separação do Brasil com Portugal. E parte desta argumentação foi a ideia de que o Brasil era colônia de Portugal. Tem que entender quem fez isso. Quem fez isso foi Dom Pedro I, baseado em argumentos construídos por José Bonifácio de Andrade Silva. Completamente à revelia da lei verdadeira portuguesa e da história verdadeira de Portugal em relação ao Brasil. Um outro ponto
que nós temos em relação problemático é precisamente a construção, por outro lado, da chamada maçonaria vermelha, né? Porque a maçonaria, teoricamente, é originada na Inglaterra, e a partir daquele momento em que ela é originada na Inglaterra, todas as maçonarias têm por claro fim a derrubada dos regimes monárquicos. Portanto, as maçonarias, os movimentos maçônicos, eles são anti-monarquistas. E exatamente por serem um movimento anti-monarquista, as maçonarias começam a criar um discurso anti-monárquico. Então nós temos aqui pelo menos 3 linhas, né? A linha da forma de ver os documentos, a linha que o próprio filho de Dom João VI, Dom Pedro I, cria, e a linha desenvolvida pelas vertentes antimonárquicas. E nós teremos uma 4ª linha, que é a linha que foi desenvolvida durante a República. A República Brasileira, por exemplo, aprofundará enormemente essas construções teórico-conceituais completamente esvaziadas de sentido e de comprovação histórica. E a República, aí sim, com todas as forças, dominada por um pensamento marxista, leninista, positivista, transformará a história de Portugal numa absoluta bizarrice. De modo que os historiadores brasileiros hoje, que lidam diretamente com fontes primárias, fontes documentais verdadeiras, dos cronistas de Portugal, praticamente não existe. E quando eles vão falar sobre a história de Portugal, eles pegam sempre indivíduos de fora de Portugal, não pegam a própria literatura portuguesa. Então é uma colcha de retalhos o que foi feito. Todos os problemas que envolvem essa questão são extremamente graves e nós temos que analisar essa questão sob diferentes aspectos. Mas, no curso O Brasil Não Foi Colônia, portanto, nós procuraremos dar a vocês uma visão geral desses 4 processos, desses 4 problemas, dessas 4 formas de se construir a tese de que o Brasil foi colônia de Portugal. E nós temos certeza que depois de vocês estudarem conosco essas 4 teses, vocês verificarão o grande embuste histórico que foi construído. Há ainda uma 5ª tese que está subjacente no bojo de todas essas, que é precisamente a separação da história do Brasil com a história de Portugal. E é como se Portugal, como nação, passasse a existir somente a partir do século XVI, portanto de 1500. Então a história medieval de Portugal sequer é considerada. Aliás, o Brasil não tem estudo sobre história medieval de Portugal. Os estudos que existem são absolutamente superficiais. Absolutamente superficiais. A história medieval de Portugal nunca foi considerada. Ora, Portugal é o país mais antigo da Europa. E o Brasil simplesmente recusa-se a estudar a história de Portugal antes de 1500. O que, evidentemente, é uma bizarrice. Não é? Então, no curso O Brasil Não Foi Colônia, entre outras coisas, nós temos o objetivo e o compromisso de trazer essa visão histórica para vocês. Não é para refazer a história, é para trazer este tema a debate. Porque nós precisamos de voltar e de recuperar o sentido verdadeiro da história e fugir desta linha absolutamente terrífica que foi construída pelo marxismo, positivismo, leninismo. Porque a academia brasileira é completamente compromissada com as ignorâncias e com as omissões. Esta academia de viés marxista-positivista que adultera completamente a história e o sentido espiritual da história do Brasil e de Portugal. Entrem na nossa loja virtual do site do Instituto Mucaraj Brasilã. O site é www.imub.org/loja e lá vocês já encontram o curso disponível para ser adquirido. E o preço do curso é um preço muito módico, muito razoável, e o preço que está lá é o preço de pré-lançamento do curso. Até mais, um abraço, muito obrigado pela sua atenção.